Cristo realizou. Ele realizou uma obra para nos salvar. E essa palavra salvação no grego original é a palavra sozo, que envolve salvação completa, cura do corpo inclusive. Eu e você precisamos tomar posse dessa realidade pela fé todo dia, porque seremos desafiados pelas trevas, através de sintomas que vão se apresentar na nossa casa, na nossa família, até mesmo no nosso corpo. Mas o que é que eu faço quando o sintoma se apresenta? É aí que está a diferença. Amém, queridos? Colocar a nossa confiança naquilo que está escrito, a força daquilo que está escrito. Cada vez mais a gente vai precisar entender, e eu vou falar sobre isso hoje, a força daquilo que está escrito, cara. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Está escrito. Está escrito. Satanás, está escrito. Então está escrito. Amém? Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, queremos te agradecer pela cura. Louvar o teu nome pela cura, que é uma realidade, Senhor, na nossa vida. Porque nós somos teus, pertencemos a ti, Pai. Temos uma aliança contigo, uma aliança de sangue, uma aliança de saúde, Pai. Em nome de Jesus, eu quero entregar a vida da Alice e da Rosângela em tuas mãos. Quero ministrar vida chegando em cada célula. Quero repreender o espírito de enfermidade, o espírito que dá vida ao vírus, o espírito que dá vida à bactéria. Morra em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós amaldiçoamos o espírito de enfermidade e declaramos o que está escrito na palavra. Jesus na cruz, ele venceu a morte, ele venceu a miséria e ele venceu a doença. Por isso, Pai, nós tomamos posse dessa vitória, porque se Jesus venceu, nós vencemos juntamente com ele, Pai. Quero declarar saúde no corpo dos teus filhos, os sinais que acompanham a tua palavra, sinais que acompanham aqueles que crerem. Está escrito: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. São sinais que acompanham a tua palavra, aqueles que creem, Pai. E é isso que nós queremos declarar. Em nome de Jesus, saúde plena e perfeita em Cristo Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Assim seja. Isso aí, querido. Pode sentar, vamos lá. Bota para mim, por favor, João. É isso aí, queridos. A gente está falando sobre o corpo de Cristo. E a gente já falou muita coisa. E eu tenho percebido, né, que eu sempre aqui no início, eu sempre relembro alguma coisa que a gente tem falado ao longo, coisas que são importantes. Uma frase que é muito importante nessa série toda, né? Quanto mais consciência, quanto mais cresce a minha consciência, através de um relacionamento vivo com Deus, de que eu sou o corpo de Cristo, mais eu entendo o meu lugar no corpo. Sabe? E a gente já falou muita coisa a respeito desse assunto. Na semana passada, né, na verdade, na outra semana, a gente falou sobre a importância do congregar. E logo depois, na semana passada, a gente entrou nisso aqui, o prazer de servir. Porque uma coisa acaba levando a outra, sabe? Eu começo a congregar, automaticamente, daqui a pouco eu quero servir. Me dá um pouquinho mais de ganho aqui, por favor, Samuca. Automaticamente eu começo a servir. Mas vem cá, servir a Deus é fazer alguma coisa na igreja? É só isso, gente? Eu sirvo a Deus porque eu trabalho lá na igreja. Não. A gente falou que não é só isso, envolve também, lógico. Mas servir a Deus vai muito além disso. E quando a gente vem aqui para cima ministrar a palavra, sabe, sempre tem o âmago da mensagem que a gente quer que fique no coração da igreja. Sabe, dessa mensagem do prazer de servir, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu gostaria que ficasse no teu coração, é isso. Servir a Deus é fazer a vontade dEle. Você lembra que a gente falou muito sobre isso? Sabe, se eu quero fazer a vontade de Deus, eu acabo me tornando servo. É lógico que a gente tem crescido na consciência de ser filho de Deus. Somos filhos dele, somos mesmo. Mas a gente nunca pode perder a consciência de que somos servos dele.
A Bíblia fala bastante disso. E aí eu falei, vou botar algumas frases só para relembrar aquilo que a gente falou, para poder entrar na mensagem de hoje. O servir a Deus deve ser sempre uma consequência do viver para Ele. Lembra disso? Não tem como, queridos. Eu vivo para Ele, então eu sirvo a Deus. E eu falei tudo isso aqui com base bíblica, tá bom? Tudo isso aqui eu não boto os textos bíblicos de novo, senão se eu ver texto bíblico ali, eu vou querer explanar tudo de novo, já era. Tá? Então eu falei com você também que a palavra de Deus, ela coloca o homem sempre na condição de servo. Sempre. Então é uma questão de eu escolher. Não foi isso que Josué falou? Olha, vocês aí escolham. Quem vocês vão servir? Se vocês vão servir a Deus ou se vocês vão servir ao Deus dos seus antepassados. Aí ele dá uma declaração, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já falei, isso não foi uma profecia que ele estava lançando, ele estava tomando uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a força do homem, naquela época, dentro de casa, era muito forte. Então, quando o homem tomava uma decisão, a família acompanhava, era assim mesmo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava tomando uma decisão por toda a sua casa, tá bom? E aí eu falei com você que a gente serve a Deus também, servindo quem, gente? Quem? Sei que a igreja tinha ido embora. Aí eu falei contigo também, olha, ser servo vai além de uma questão de condição. É uma questão também de natureza, queridos. Né? Nós éramos servos de quem? Do pecado. Está escrito lá em Romanos 6. A gente era servo do pecado. Mas no momento que a gente recebe a Jesus, a nossa natureza é transformada, agora a gente passa a ser servo, escravo de Deus. É por isso que você precisa entender que o homem natural, aquele que ainda não teve a fé de entregar a sua vida a Jesus, porque uma coisa é eu acreditar que Jesus existe, outra coisa é eu acreditar que Deus existe, acreditar que Deus é bom, outra coisa é eu ter a fé de entregar a minha vida para Ele, eu quero. Isso envolve fé. Porque tudo que eu acredito de Deus vai pedir de mim uma resposta. Essa palavra crer no original, ela indica isso mesmo, crer fazer alguma coisa, não é eu creio, eu creio, tá bom, então se você crê, se move. O batismo está aí, então se você já entregou sua vida a Jesus, por que não se batizar? É um passo de fé, a gente não conseguiu, né? Até esqueci de falar disso nos anúncios, a gente não conseguiu data para esse ano ainda, mas a gente já está marcado, abril, e aqueles que já estão decididos a se batizar, pastor, tem que esperar até abril, não, vem falar comigo que a gente vai te batizar, a gente dá um jeito de batizar, sabe? Podemos batizar você esse ano ainda, até semana que vem, se você quiser. Não precisa esperar, mas aquele que quiser esperar até abril, sabe? Pode esperar, mas não precisa esperar, é porque nós não conseguimos data no sítio, e a gente aproveitou para fazer a questão da gente passar a Semana Santa lá, tá? Quero te dizer, já falei aqui quinta-feira, que mais de 80% da igreja aderiu e a gente já até deu o sinal lá para o sítio, então já está garantido. Semana Santa do ano que vem, a gente vai estar lá naquele sítio lá. Amém? Vamos entrar na quinta noite, vamos sair no sábado, tá bom? Então, e teremos batismo na sexta de manhã. Então, mas você não precisa esperar até lá. Você que já recebeu Jesus, tem uma galera aí, né, Cezinha, que fez o curso aí e tal, posso batizar você, tá bom? A gente faz um culto aí, tá? E a gente dá um jeito nisso. Então, é isso aí, o crer envolve uma resposta da minha parte, um ato de fé. Aí eu falei aqui, aquele que quer de fato fazer a vontade de Deus, acaba se tornando servo. Amém, queridos? E aí eu falei, não tem como servir ao propósito de Deus, eu já falei de propósito aqui na palavra da oferta, fazendo a vontade dele, sem abrir mão da própria. É isso aí, e para fechar, o reino de Deus na terra, é sua vontade sendo feita. Eu botei servos ali mesmo, eu poderia botar filhos, mas eu botei servos porque a mensagem é essa. E aí, essa mensagem de domingo passado, ela rolou uma resenha, né? Não sei como é que foi lá nas células, mas na célula que eu fui segunda-feira, rolou uma resenha legal. E foi bem legal porque abriu o meu entendimento, né? E se você não está indo nas células, você está perdendo muita coisa. Só te falo isso, cara. Porque tudo que é falado aqui domingo, rola uma resenha muito legal na célula. Pra
pessoa tira dúvida e pergunta e tal, alguma coisa que não entendeu. Os líderes de GC. Cadê os líderes de GC? Fica em pé aí, os líderes de GC aí. Pode ficar em pé aí, ó. Essa galera aí, ó. Aí, você que não faz parte de um grupo, cadê? Cadê os líderes? Está faltando gente. Sheila está lá atrás, Sheldon. Cara, procura um desses aí. Onde é que é a tua célula? Quero ir, quero fazer parte. Amém, queridos? Pode sentar, obrigado. Lá, cara, rola uma resenha muito legal. E na célula que eu fui segunda-feira, a gente começou a falar dessa questão e tal. E aí me abriu um entendimento para falar alguma coisa, mais um pouquinho sobre fazer a vontade de Deus essa semana. Porque é fácil, gente, abrir mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus? É fácil? É fácil, sim ou não? Não, né? É uma unanimidade a gente entender isso, que não é fácil. Muito obrigado, querido. Não é fácil. Mas é possível? É possível. Porque se a gente ficar falando que é difícil, fica cada vez mais. Então é possível. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. O tema de hoje é: seja feita. Você pode dizer isso com mais fé? Teve gente que não falou. Abre a boca em fé. Vai. 1, 2, 3. Foi tu que pediu, hein? Não tem nada a ver com isso. Você que pediu. E como diz o menino do gênio da lâmpada, pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. Queridos. Porque vai envolver isso e eu quero falar algumas coisas sobre isso aqui. Essa mensagem e esse tema saiu desse verso aqui, ó. Quem disse essas palavras aqui, gente? Eita, aqui na bucha, é ele mesmo. Mateus 26, 42. Pai, se queres, afasta de mim este. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a... Meu Deus do céu. Jesus é o maior exemplo de servo. Porque está escrito: humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. Quando, Luiz, que Jesus assumiu a forma de servo? Quando ele se tornou homem? Não. Quando ele abriu mão da vontade dele para fazer a vontade de Deus. Aí ele se tornou servo. Será que ele queria morrer na cruz? Vocês acham que ele queria? Queria assim, numa vontade humana? Ninguém quer sofrer aquilo, gente. Mas ele abriu mão da vontade dele. E é sobre isso que eu quero falar contigo. A vontade de Deus precisa prevalecer na minha e na tua vida. Independente do sofrimento que isso causa à nossa carne. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, o que grita é a nossa carne. Porque Paulo, ele declarou: no que tange ao meu homem interior, eu tenho prazer aonde, gente? Na lei, na vontade de Deus. Então o teu espírito está completamente alinhado com o Espírito Santo para quê, gente? Para fazer a vontade de Deus, mas a tua carne não quer, ela vai gritar. A carne vai gritar. Não, ela não quer. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. A nossa segurança está em fazer a vontade dele. E eu e você, cara, se a gente vem à igreja, a gente é cristão nesse tempo, que a gente tem que fazer a vontade de Deus, meu irmão. Não é fazer a tua vontade. Porque a tua segurança está em fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo? Olha só esse texto de Mateus também 7:21. Nem todo aquele que me adora com a sua boca, que vem na minha casa, que louva o meu nome, nem todo aquele que vai para a igreja todo domingo, está tudo envolvido ali. Nem todo aquele que, entrará no reino do meu Pai. Mas quem, gente? Apenas separou um montão de gente. Não sou eu que estou separando, é a palavra. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, cara. Então percebe que a tua e a minha segurança está em fazer a vontade de Deus e não a nossa. A gente vai falar sobre isso aqui.
Aí lá em 1 João, no verso 2, no capítulo 2, a partir do 15, que eu não botei aqui, só botei o 17, a Bíblia está falando de diversas coisas que atrapalham a gente fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? O mundo atrai. Deus até me deu um tema de mensagem, já falei isso aqui, né? Que eu vou pregar qualquer hora dessa, acho que vai ser numa ceia. Sabe qual é o tema da mensagem que Deus me deu um dia desse? Estava pensando, orando sobre isso, até pelos jovens aqui da igreja. Nossa igreja, graças a Deus, tem muito jovem, né? Os jovens, todo mundo servindo aqui no Ministério de Louvor. Esses jovens, às vezes, meu irmão, eu acordo de madrugada pensando neles. Jovem é fogo. E orando por eles e tal, Senhor, esses jovens, Pai. Ministério de Louvor, guarda esses jovens, Pai, e tal, orando por eles, o mundo atrai com muita força, Senhor, e tal, e clamando pela vida deles, o mundo puxa com muita força, Senhor, guarda eles. Aí sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Eu sou uma atração maior. Aí pum, já abri uma mensagem, já comecei a anotar, já começou a vir texto, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o atrair. Aí já começou a vir texto, já estou montando. Porque, cara, tudo pode te atrair, mas Jesus é a atração maior. Aí me lembrei até de um hino para cantar quando eu pregava, Gabi. Pela cruz me atraiu, me chamou. É, cara. A gente precisa entender que Ele nos atraiu. E a partir do momento que eu estou atraído por Ele, nada no mundo mais me atrai. Ele é a atração maior. Aí está escrito, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas que estão no mundo, aí ele vai falar de toda atração. Em 3 coisas ele vai falar de tudo. A concupiscência da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E aí no 17 ele fecha, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que é que eu entendi nesse contexto? Quer que eu te diga o que é que eu entendi no meu espírito? Vou te dizer, esse texto está dizendo que tudo que tem a ver com a nossa natureza humana, que a nossa vontade nos puxa para fazer, é tudo passageiro, cara. É tudo dessa terra aqui. Mas a vontade de Deus está totalmente ligada à eternidade. Fazer a vontade de Deus é permanecer para a eternidade. E aí eu me lembrei logo de um texto, 1 Coríntios 15, 19. Se nossa esperança em Deus estiver somente nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. O anseio pela eternidade me faz fazer a vontade de Deus. O foco nas coisas eternas me faz fazer a vontade de Deus e abrir mão da minha vontade, que são coisas passageiras. Quem está entendendo isso, gente? Eu estou começando a te ajudar. Você pode dizer aí que é muito difícil fazer a vontade de Deus, eu estou te ajudando, estou te dando o caminho das pedras. Coloca o foco na eternidade. Começa a olhar para as coisas eternas, muda o foco de visão, para de olhar para as coisas passageiras e naturais. Porque estamos vivendo num tempo que tudo passará. Tudo passará. Vontade daí? Passa, cara. Então é isso. É isso aí. E aí, uma das coisas que eu queria falar com você é isso aqui, ó, fazer a vontade de Deus implica, em primeiro lugar, uma mudança de... Isso aí. Começa aqui. E é por isso que em agosto eu vou começar a falar sobre mentalidade transformada. Porque se a tua mentalidade, ou seja, a maneira de pensar não for transformada, a sua vida também não o será. Vou repetir, se a sua mentalidade não for transformada, a sua vida também não será transformada. E, consequentemente, você não viverá a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem tudo a ver com mentalidade. Eu quero te mostrar um texto legal. Lá em Mateus 16, quando Jesus ele junta os seus discípulos ali, e ele começa a dizer tudo o que ia acontecer com ele. E eu já disse aqui, está no mesmo gancho lá de Mateus 26. Não era a vontade dele humana morrer na cruz, porque Jesus é 100% homem, 100% Deus, na terra. Mas não era da vontade dele humana, mas era necessário. Então ele estava a caminho da cruz, abrindo mão da sua própria vontade, para fazer a vontade de...
Deus. E aí ele começa a explicar para os seus discípulos isso. Cara, eu estou indo e tal, lá vai acontecer isso, lá vai acontecer aquilo, lá vai acontecer aquilo outro, eu vou ser crucificado, os homens vão me bater, papapá. Aí Pedrão, cara, não dava mole. Nunca! Isso não te acontecerá. Você não pode fazer isso. Olha só, Pedro. Aí qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Para trás de mim? Por quê? Não, tem um detalhe lá. Tem um detalhe lá que você não pegou aqui, ó. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, você é uma... E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos... Olha o que Jesus repreendeu. Jesus repreendeu uma maneira errada de pensar. Pedro, você não quer que eu morra porque você está pensando nas coisas dos homens. Se você estivesse pensando nas coisas de Deus, você ia saber que eu tenho que morrer. Meu Deus. E aí eu botei aqui, ó. Para que eu faça de fato a vontade de Deus, preciso primeiro pensar nas coisas de Deus. E é nesse contexto aí, nesse mesmo contexto, para a mesma pessoa, que Jesus disse um texto tão conhecido, que a gente conhece de toda hora, mas olha o contexto que ele está falando um contexto de mente. Olha aqui, ó, o que ele disse no próximo verso, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e... Percebe? Então o pessoal pega isso aí, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e sofrer. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, cara, disso aqui, ó. O negar a si mesmo começa na maneira de pensar. Ele está falando: abra a mão dos seus próprios pensamentos, abra a mão da sua maneira de pensar, abra a mão de pensar somente nas coisas dos homens, abra a mão de pensar somente em você, abra a mão e pense como Deus pensa. É isso que o negar a si mesmo começa na mente, cara. E aí ele dá outra declaração também muito famosa, nesse mesmo contexto. Olha só: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, aleluia. A pessoa fala: então não posso mais viver. Não, não é você não poder mais viver. É você entender o que é a tua vida. A tua vida é Ele. Eu vou te mostrar isso aqui. Então aí, ó. Não tem como eu viver a minha vida do jeito que eu quiser. Eu vou acabar perdendo. Cara, está muito claro isso. Eu viver fazendo a minha própria vontade, do jeito que eu quiser, eu sou dono do meu nariz, bababá, eu vou acabar perdendo, cara. Agora, se eu decido perder, não, cara, eu não quero, eu quero fazer a vontade de Deus, isso aqui não é mais para mim, eu não quero mais isso, olha só aí tal, não dá mais, isso aqui não é, aí eu encontro a verdadeira vida. Porque eu decidi perder a minha vida. Quem está entendendo, gente? E aí, Colossenses 3, fecha isso. Já que vocês ressuscitaram procurem as coisas que são onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aí você pode me perguntar: Luiz, como é que eu vou procurar as coisas que são do alto? O verso 2 responde: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aí ele vai falar da vida agora, ó. Pois vocês perderam a sua vida, lembra? Aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrar. Lembra? Então vocês já perderam, já morreram. E agora a sua vida está onde, gente? Está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. E aí no verso 4, eu não botei ali, ele continua: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vocês também se manifestarão com Ele. Meu Deus. Cristo é a tua vida.
E quando a gente entende isso, aí a gente começa a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Lembra do tema dessa noite? Dessa noite, ó. Dessa manhã, você lembra do tema? Seja feita. E não a minha é um detalhe importante. Pode repetir isso com fé? É isso aí, queridos. É isso. Então agora eu vou te dar 3 passos. Na verdade são 4. 2 hoje e 2 semana que vem para a gente fechar essa série. Que vai ajudar você a viver a vontade de Deus. Porque a gente ficar falando que é difícil, que é difícil, que é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Não vai ajudar. Mas você conhecer como fazer isso, vai ajudar. Então são 4 passos. Para ajudar você na tua caminhada, abrir mão da tua vontade e fazer a vontade de Deus. Quem está comigo? Quem quer aprender esses passos aí? Quer? Quer mesmo? Ó, só tem uma coisa para te dizer. Geralmente o pessoal que abre mão da sua vontade e faz a vontade de Deus é vitorioso, hein? Eu quero te dizer isso. Está preparado mesmo para ser vitorioso? Tu quer mesmo viver em vitória? Ah, então tu vai pegar esses passos, meu irmão. Tu vai pegar. Tu vai pegar isso junto comigo, cara. É o que eu falei. A nossa segurança está em fazer a vontade de Deus, cara. Pertencendo a Ele. Amém? Primeiro passo. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus? Conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Aí, cara, nesse ponto aqui, entra um montão de misticismo aqui. Como, pastor? Que eu vou conhecer a vontade de Deus, tem que orar, tem que jejuar, tem que ir para o monte, o anjo tem que aparecer. Como é que eu vou saber o que Deus quer? Não tem como, os pensamentos dele são mais altos, a vontade dele são mais altas. Aí eu estou assim, ó, como que eu vou saber, pastor, a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu tenho que orar? O profeta tem que falar comigo. Eu estou assim, ó, o profeta tem que falar comigo para eu saber a vontade de Deus. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou saber a vontade de Deus, pastor? Eu tenho que ir para o monte, eu tenho que perguntar ao irmão de oração, o sapatinho de fogo. Como, pastor, que eu vou saber a vontade de Deus? Como que eu vou saber a vontade de Deus? Como que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? A palavra dele é a vontade dele para a minha e para a tua vida. A palavra. Então sirva um Deus doido, que mandou fazer a vontade dele, mas para eu descobrir a vontade dele não dá. Que doideira é essa? É um enigma agora. Que doideira é essa? Que é muito difícil descobrir a vontade de Deus. Não, pastor, que é um Deus que facilitou tudo para nós, cara. Você tem o Espírito Santo, amém? Você tem a palavra de Deus, amém? Você não precisa de mais nada. Ah, não, você precisa de mais uma coisa. Diligência. Porque essa palavra se revela para os diligentes. A Bíblia não é um livro para preguiçoso, gente. Porque os tesouros dessa palavra tem que cavar. Não é um livro para preguiçoso. Você vai ler, você vai passar o olho, você vai achar um montão de coisa na superfície. Mas na profundidade dá um pouquinho mais de trabalho. E os maiores tesouros estão na profundidade. Aí você vai ter que ter comunhão com o Espírito Santo, você vai ter que orar. Ah, pastor, mas dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Se teu trabalho mandar agora você fazer um curso, trabalhar de segunda a segunda, de domingo a domingo, para você ser promovido, tu não vai pensar 2 vezes. Porque tudo dá trabalho. A escola Atos está aí. Tenho falado dessa escola, que tem sido a base desse ministério aqui também, que transformou a minha vida e consequentemente transformou as nossas vidas. Tenho falado, está lá. Tem online, tem uma galera fazendo lá, estamos com mais de 20 pessoas, presencial, e tem mais uma galera fazendo online. É isso aí. Ah, pastor, mas são 2 anos, toda terça-feira. Eu já estou há 4 anos nessa batida e não vou parar. O Espírito Santo falou comigo, não para, teu lugar terça-feira é lá. Amém, estou obedecendo. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, estou no primeiro de novo. Ano que vem, vou para o segundo. No outro ano, se não tiver o terceiro, eu volto para o primeiro. Eu preciso. E você precisa?
Então a gente tem que mostrar que precisa, gente. Ah, só tem lá, Luiz? Não, não só tem lá, não. Estou falando que lá, eu estou falando daquela conexão que gerou no meu coração com relação ao coração do pastor Hélio, e a gente tem caminhado junto, e essa escola tem sido básica, porque tudo que eu ministro aqui, é coisas que eu aprendi, que eu aprendi lá, e com a palavra de Deus, e tudo em alinho. Então, como não é base? Amém, gente? Está lá a escola, para quem quiser fazer. Então, eu tenho falado isso. Então, é isso aqui, ó. A palavra de Deus escrita é a maneira de Deus pensar. E, consequentemente, sua vontade para o... Está aqui. A maneira de Deus pensar é que nos liberta. Não é a maneira de eu pensar. Geralmente, a maneira de eu pensar me aprisiona. Mas a maneira de Deus pensar me liberta. É o que está escrito aqui em João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha, verdadeiramente serão meus. 32, e conhecerão e a verdade os libertará. Por que há libertação quando eu conheço a verdade? Por que há libertação? Vou te mostrar, a primeira frase, depois eu falo. Porque a verdadeira libertação começa na maneira de pensar. Então, preste atenção aqui. Quando eu começo a conhecer a verdade, a palavra de Deus e a maneira de Deus pensar acerca de qualquer assunto, eu começo a ser liberto da minha própria maneira de pensar que está me levando para a derrota. A verdadeira libertação é isso, cara. E é a principal que tem que acontecer na minha e na tua vida. Porque o demônio, quando ele toma posse de uma pessoa, a gente põe a mão e expulsa em nome de Jesus, ele vai embora. Quem está entendendo? Mas uma maneira de pensar errada, como é que expulsa? Sabe como que expulsa uma maneira de pensar errada? Meditação na palavra de Deus. Aí você vai sendo lavado pela palavra e a tua maneira de pensar vai mudando. Aí está a libertação. Aí está a verdadeira libertação. Porque o demônio, o Satanás, o inferno, ele controla a vida das pessoas, controlando a sua maneira de pensar. Eu não acho que é assim. Pô, a gente está cansado de ouvir isso. Eu não penso que é assim, não. Eu acho que isso aí que você está falando não é bem assim. É mais ou menos, tá bom, você não acha com base em quê? Não, porque... não, com base em quê? Não, porque eu acho que tem que ser assim e tal, não sei o que, esse negócio e tal. Cara, então você tem que... A palavra. A palavra é a verdade, ou sim ou não? Ela bate o martelo, então está governando a minha maneira de pensar, eu vou ser liberto, eu vou ser vitorioso. Quem está entendendo, gente? Fazer a vontade de Deus é preciso conhecer a vontade de Deus. E conhecer a vontade de Deus é conhecer a sua palavra. Ah, pastor, mas tem algumas coisas específicas que tá bom. Na comunhão com Ele, alguns caminhos específicos que Ele tem para você será revelado. Mas a palavra de Deus é a vontade básica, primária de Deus para a vida do homem, é a sua palavra. E nenhuma revelação que você receber, até mesmo para a sua vida pessoal, até mesmo em relação aos seus relacionamentos e tudo, pode ir contrário a essa palavra. Porque isso aqui é a base. Então vamos começar pelo básico, porque tem gente que quer ouvir a vontade de Deus de várias maneiras. Não, porque isso, porque aquilo, porque... Aí você pergunta 3 versículos da Bíblia, não conhece. Eu quero saber que revelação é essa, gente. Você sabia que tem várias religiões, o agnosticismo e algumas outras religiões surgiram porque um anjo apareceu falando que era Jesus e tudo mais? Capeta, demônio. Porque ele pode se transfigurar até como um anjo de luz. Aí eu, caramba, falou comigo e tal. Legal, e aí? E a palavra? E a palavra? Não dá, não entendo nada. Você tem o Espírito Santo, cara, do jeito que está hoje em dia, a versão NTLH, NTJH, NTVH, NT... Cara, não tem como não entender, está entendendo, gente? Então, como que eu vou andar na vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida? É o que está escrito aqui, ó, não se amoldem ao padrão, deixe
Mas transforma-se como, gente? Pela renovação da sua, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita. Então, cara, é isso aqui que eu botei, eu acho. Não existe possibilidade de viver a vontade de Deus sem renovar a maneira de pensar na palavra de Deus. Não existe possibilidade de viver a vontade de Deus sem renovar a maneira de pensar na palavra de Deus. A palavra de Deus agora é a tua maneira. Luiz, o que você pensa a respeito desse assunto? No livro tal, capítulo tal, verso tal, diz isso, é isso que eu penso. Ah, mas você não tem personalidade? Não. Mas você não tem opinião? Não, já morri. Mas você não acha? Não acho nada, eu já morri. Morto não pensa, morto não fala. A vida está escondida com Cristo em Deus. Pastor Roberto fala uma frase, sempre fala isso para mim: aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvido. Essa frase é boa para você anotar. É palavra, cara. Aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho que ter ouvido. Ah, Luiz, e algum assunto que a Bíblia não fala e tal? Fica quieto, vai falar o que tu acha para amaldiçoar os outros? Porque está escrito, Deuteronômio 29. As coisas reveladas ele deu para o Filho dos homens, e as encobertas? É dele. Quem falou que você tem que saber tudo? Se Paulo mesmo disse, Paulo, em parte eu conheço. Ei, fica com o que tu sabe, cara, garante no básico. Vai obedecendo o básico que você já conhece. Não se preocupe em saber muito, não. Está entendendo, gente? Porque às vezes, quem está entendendo isso? Porque eu estou batendo um papo contigo. Porque às vezes a gente não se move no básico, a gente quer o espetacular. O espetacular é de Deus? É. Acontece? É bíblico? É. Mas você vai ver na vida dos profetas, dos homens de Deus, às vezes uma vida de um profeta, a vida inteira teve uma visão espetacular. Ele acontece, é bíblico, legal, cara, mas no geral, Deus ele nos guia através da sua palavra e o seu espírito no nosso interior. É aqui dentro que ele fala, não faz isso. Faz isso. Geralmente, cara, eu vou te dizer uma frase do Kenneth Hagin. O testemunho interior é tão sobrenatural quanto visões, mas a gente não dá valor. Sabia que o testemunho interior é sobrenatural? Tu não sabia disso, não? Você está diante de uma situação e vinha aquele negócio dentro de você, cara, vai por aqui. Isso é sobrenatural. E aí você, cara, vou por aqui e tal. E deu certo. O Espírito Santo te guiou, cara. Falou no teu interior. Que é melhor do que isso? Para você não ir para o lado da derrota, para o caminho errado. Quem está entendendo isso, gente? Não existe, cara. E esse tempo que a gente está vivendo aí é tempo da gente ser guiado. Renovar a maneira de pensar na palavra de Deus é alinhar meus pensamentos à palavra de Deus. Não é alinhar a palavra de Deus aos meus pensamentos, hein? Porque tem gente que tenta pegar a palavra de Deus e alinhar os pensamentos. Não, é o contrário. Metanoia. É eu que alinho a minha maneira de pensar a palavra de Deus. É o contrário. Porque quem é o Senhor aí que está sentado no trono? Eu ou Ele? É Ele que está sentado no trono, né, queridos? Então é isso. Então você entendeu o primeiro passo nessa manhã? Conhecer a vontade de Deus. Só tem como, olha aqui para mim, você fazer a vontade de Deus se essa vontade for conhecida por você. Não tem como. E você vai conhecer a vontade de Deus através da meditação na sua palavra. Sabe, eu e você, cara, a nossa segurança está aqui, ó. Apareceu uma situação, apareceu algo para fazer, preciso tomar uma decisão, preciso resolver algo, o que a palavra diz a respeito disso? Cara, tua segurança está aí. Vou consultar a palavra, vou consultar o Senhor, vou orar. Cara, Davi, isso é lindo na vida de Davi, né, cara? O cara não dava um passo. Tu vai ler lá a história dele, 1 Samuel, 2 Samuel, tu vai ver, pá. Tem uma situação lá, que os inimigos vêm contra ele, ele pergunta a Deus, Senhor, é para ir contra eles? É. Vai, faz assim, que você vai vencer. Aí Davi vai lá e vence. Aí daqui a pouco, esse mesmo inimigo se reorganiza e volta de novo, no mesmo instante.
Pô, qual era a lógica? Se Deus já mandou ir contra eles, eles estão tentando de novo, eu vou de novo. Senhor, é para ir contra eles de novo? Aí Deus fala, mas não é da mesma maneira. Você atacou pela frente, agora você vai por trás e tal. Ele vai lá e faz como o Senhor mandou. Percebe, cara? Para cada situação que você enfrenta, Deus tem uma estratégia diferente. E aí, se a gente consulta Ele, Ele vai revelando as suas estratégias para nós. E a gente vai sendo vitorioso na estratégia que Deus vai revelando para nós. Quem está entendendo, gente? É no caminhar com Ele. Vamos avançar. Conhecer a vontade de Deus é o primeiro passo. Segundo, faltou essa frase aqui. A vontade de Deus se estabelece através de uma mentalidade governada pela palavra de Deus. Eu te pergunto, cara, o que tem governado a tua maneira de pensar? Os seus conceitos humanos ou a palavra de Deus? Não me responde não. Sabe o que vai me dizer isso? As suas atitudes do teu dia a dia que vai me dizer quem está governando a tua mente. É o seu comportamento que vai me mostrar quem é que está governando a sua mentalidade. Não é você dizer, não, minha mentalidade é governada pela palavra de Deus. Isso aí todo mundo pode falar até papagaio fala. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz. Então são as suas atitudes que vão mostrar se a palavra de Deus realmente está te governando. Quem está entendendo, gente? É isso aí. Então o segundo passo, semana que vem tem mais 2, conhecer a liberdade conquistada na cruz. Cara, se eu não conheço que na cruz eu fui liberto para... olha aqui para mim. Se eu não entendo, olha aqui para mim. Se eu não entendo que na cruz eu fui liberto para fazer a vontade de Deus, eu fui liberto de uma maneira errada de pensar e de viver, agora para fazer a vontade de Deus. Você é livre para fazer a vontade dele. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, a sua natureza muda, nem o inferno todo reunido pode mais te prender. Você é livre para fazer a vontade de Deus. Você precisa entender isso. Pastor, mas não dá, porque às vezes eu não quero fazer, mas o pecado me domina, sabe, me obriga a fazer o quê? O pecado o quê? O pecado te domina? Te obriga? Não é isso que está escrito. Olha aqui, Romanos 6,14, pois o pecado não os... Porque vocês não estão debaixo mas debaixo E aí desse texto aí eu tirei uma frase fantástica. Essa aqui, a maior marca da graça é que não somos mais dominados pelo pecado. É a maior marca da graça, cara. Ele falou, o pecado não os dominará porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, cara, não tem essa de que o pecado me obriga. Não tem essa. Ele continua no verso 22, olha aqui, mas agora que vocês foram libertados de quê, gente? E se tornaram, o fruto que colhem leva a santidade, e o seu fim é pegou? Ele está falando, cara, de um estilo de vida que condiz com a minha natureza agora em Cristo. Uma vez que eu fui libertado do pecado, e o pecado não me domina mais, então agora eu sou escravo de Deus, ou seja, eu sou servo de Deus para fazer a vontade dele. Falei isso para você. Eu fui liberto para fazer a vontade dele. Então eu fui liberto do pecado, mas me tornei escravo de Deus, servo dele, no que tange a fazer a vontade dele. Então agora esse vai me levar a um estilo de vida, de santidade, que o seu fim é o que, gente? A vida eterna. Essa palavra fim aí não é fim de final não, tá? Pegou? Não é fim de final. Você não terá a vida eterna no final. Você tem a vida eterna agora. Esse fim aqui é de finalidade. É a finalidade, A finalidade é a vida eterna. A finalidade de você ser liberto do pecado, de você se tornar servo de Deus, a finalidade é você ter a vida eterna.
Amém, queridos? É igual está lá também, o fim da lei é Cristo. As pessoas acham, então Cristo encerrou a lei. Não, a finalidade da lei era apontar a Cristo. A palavra não é fim de final, é fim de finalidade. Quem está entendendo? Então é isso. Então agora, cara, é isso aqui, ó. Uma vez que o pecado não me domina mais, está na esfera da minha decisão. Eu que decido. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Ah, pastor, mas de repente você não está conseguindo porque você está tentando do jeito errado. E a gente vai falar sobre isso aqui semana que vem. Que uma das coisas que você precisa entender é aprender a lutar contra a sua carne. A gente vai falar disso aqui semana que vem. Mas que você consegue. Porque está escrito que o pecado não te domina mais. Olha aí, ó. Está na esfera da minha decisão, queridos. Uma vez que eu não sou dominado. Então, Satanás, ele não vai pegar ninguém pela gravata. Faz isso aqui que eu estou, não. Ele vai dar uma sugestão na tua mente. Responde ela. Responde ele. Haja assim, haja assado e tal. Ele vai te dar a sugestão. Eu decido se eu aceito ou não a sugestão das trevas. Faz isso, age assim. Não tem mais jeito não. Tudo sugestão das trevas. Já era, acabou. Agora só tem a única saída para você, isso aqui. Aí você pega aquela sugestão do inferno, aí você vai e embarca nela. Aí ele está te levando para onde ele quer. Uma pessoa que é iluminada, tem o Espírito Santo, vai identificar isso. Por isso que eu estou falando, a comunhão com Deus, através da oração, a leitura da palavra é a tua segurança. Porque você vai identificar logo, não, isso aí não está de acordo com a palavra. Não, isso aqui não é a vontade de Deus para a minha vida. Quem está entendendo? Então é isso aí, ó. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui está dando uma consequência. Então uma boa dica para você é isso aqui, ó. Pensar nas consequências sempre me ajuda a decidir melhor, só que a gente não faz isso. Geralmente, na hora que a gente decide pecar, mesmo sem se dar conta que está decidindo, mas é uma decisão, a gente não pensa nas consequências do pecado. Mas tem uma consequência. A consequência é morte. E a consequência de quem obedece, a consequência o dom gratuito de Deus é vida, ou seja, a graça é vida, né? O dom gratuito é graça. A graça de Deus é vida, essa graça que nos transforma. Quem está entendendo, gente? Está aí? E Romanos 8:1, para a gente fechar. Pode vir o ministério de louvor, por favor, queridos. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas não é algo assim, sabe, gente? Que não existe mais condenação, porque Deus, Ele passou a mãozinha na nossa cabeça, porque Ele ficou com peninha da gente. Sabe, não tem mais condenação porque ele se compadeceu, não é não, é porque foi feita uma obra de libertação, é porque alguém morreu, alguém derramou sangue inocente, para que a condenação, alguém na verdade foi condenado no nosso lugar. Então é por isso que está ali muito claro, aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus? Porque quem está em Cristo Jesus tem a sua condenação removida, porque Ele tomou. E Ele foi condenado no meu lugar e no teu lugar. O que eu tenho que fazer, Luiz? Eu só tenho que crer. E como é que eu creio? Eu entrego minha vida a Ele. É uma atitude de fé. É uma atitude de fé, quando eu digo que eu creio e quando eu entrego minha vida a Ele. E aí no verso 2... porque por meio de Cristo Jesus, então é por isso que não tem mais condenação, porque eu não estou mais, debaixo da lei do pecado e da morte, porque o Espírito de vida me libertou. Cara, você precisa sair daqui consciente nessa manhã, que conhecer a vontade de Deus para a sua vida, e entender que você foi liberto do poder do pecado, você não é obrigado mais a pecar, é a única maneira que você tem de fazer a vontade de Deus.
conhecer cada vez mais a vontade dele na revelação da sua palavra, e entender que o pecado não te domina mais. Você não, olha aqui para mim, você não precisa fazer tudo que te dá vontade. Vontade foi feita para ser controlada. Vou repetir, olha aqui para mim, você não precisa fazer tudo que te dá vontade. Faça a vontade de Deus. É a minha e a tua segurança, amém, queridos? Então é isso aqui, ó. Em Cristo Jesus, fomos libertos da culpa do pecado, do poder do pecado e de suas consequências. Lógico, se eu não peco, não terei as consequências do pecado. Quem está entendendo, gente? Fique de pé, querido. Quem pode repetir o tema dessa manhã? No 3, bem forte: seja feita a tua vontade, não a minha. 1, 2, 3. Seja feita a sua vontade, não a minha. É isso aí, meu irmão. Essa é a nossa segurança. Vamos adorar para a gente terminar. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia, queridos. Quero fazer uma oração contigo, sabe? Que o Espírito Santo venha nos ajudar. Abrir mão da nossa vontade em cada detalhe, sabe? Ei, olha aqui para mim. Você ouviu essa palavra nesse domingo, você terá a oportunidade de praticá-la ao longo da semana. Pode ter certeza. Deus vai apresentar diante de você oportunidades para você colocar isso que você ouviu em prática. Nas pequenas coisas. Abra mão da sua vontade, faça a vontade de Deus. Isso é um treinamento que começa nas coisas pequenas. E está escrito: sede fiel no pouco, no pequeno, e eu vou te colocar sobre o muito. Amém, queridos? Se tiver alguém aqui essa manhã que quiser entregar sua vida a Jesus hoje, levante sua mão que eu preciso orar por você. Se não tiver, eu quero orar pelos meus irmãos que ouviram essa palavra. Coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra que falou o nosso coração, Senhor, ela não fala para nos condenar, para nos amassar. Tua palavra não fala para nos esmagar. Pelo contrário, a tua palavra ela visa nos corrigir, Pai. Corrigir a nossa rota, corrigir nossas atitudes, corrigir, Senhor, situações e coisas, Pai, que nós precisamos ainda abrir mão, Senhor. Pai, nos ajude, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Tanto eu quanto os meus irmãos, nós precisamos cada dia mais abrir mão da nossa vontade para fazer a tua santa vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma mudança completa na nossa maneira de pensar, Pai. Que a tua palavra reine e governe a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, Senhor, que conduz a nossa maneira de agir, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, que a tua graça, Senhor, que nos capacita a viver de modo digno e santo, a tua graça que nos capacita, Senhor, venha nos capacitar essa manhã. Cada um dos meus irmãos, Senhor, que ouviu essa palavra, Pai, está colocando seu coração diante de ti, clamando por ajuda, Pai.
Ajuda os teus filhos, Pai. Ajuda os teus filhos, Pai. Porque muitas vezes nós sabemos o certo a fazer, mas não conseguimos realizar. Mas eu quero declarar, Pai, na autoridade do nome de Jesus, o teu Espírito Santo nos capacitando a realizar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Pai. Em nome de Jesus eu declaro uma semana de vitória sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro uma semana de vitória sobre as trevas, sobre os problemas, sobre a carne, sobre a humanidade, Pai. Eu declaro os meus irmãos mais do que vencedores, em nome de Jesus, Pai. Toma a vida de cada um deles, Pai. Fazer a tua vontade é a nossa segurança. Nós estamos seguros em Ti, Pai. No oculto do Teu tabernáculo, Pai. Debaixo da Tua mão poderosa. Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Nós louvamos o Teu nome. Abençoa a vida dos meus irmãos e tenha uma semana abençoada. No nome de Jesus, abra sua mão. E a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o incondicional amor de Deus nosso Pai, a amizade profunda, a comunhão com o Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora para sempre.